versículo do 1 ao 6, Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículo do 1 ao 6. Esses foram dias que a voz já está bem cansada. Hoje pela manhã eu estava ministrando ali na Sião, ontem eu estava na conferência Juntos pelo Reino lá na Videira. Mas com o restinho de voz que sobrou, a gente vai falando do Abba, falando daquilo que a gente ama, e a obra não para, em nome de Jesus. Atos capítulo 28, versículo do 1 ao 6, que diz assim: havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta, e os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente, este homem é um homicida, visto como escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não sofreu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus. Você pode orar agora, apresentar a Deus a tua fome e a tua sede. Espírito Santo, fala conosco nessa noite. Nos ajude a compreender que o Senhor reservou para o nosso coração neste lugar, Pai. Nós estamos aqui, ó Deus, sedentos por Ti, famintos por Ti. E mais do que ouvir uma palavra, queremos sentir o Senhor, Pai. A Tua presença já está manifestada neste lugar. Eu clamo nesta noite, Pai, como ministrante escalado por este dia, que o Senhor mantenha essa unção. E mais do que isso, que o Senhor a torne ainda mais notório. Que o Senhor a torne ainda mais palpável. Que ninguém que aqui está, ó Deus, saia sem sentir a Tua presença. Mas que haja um encontro real com os céus aqui neste lugar, Pai. Eu clamo por isso, em o nome de Jesus. Amém. Eu quero falar um pouquinho nesse tema, manter a chama acesa. No capítulo 27, o Paulo está já como prisioneiro, viajando, sendo levado pelos soldados romanos. E a Bíblia mostra no capítulo 27 que o navio que ele está sendo prisioneiro, ele sofre um naufrágio. Aquele navio vem a afundar-se, o Paulo preveu isso profeticamente. E quando chegamos no capítulo 28, nós encontramos esses homens chegando a nado. A Bíblia diz que alguns escorados em destroços do navio. Eles chegam a nado em uma ilha que, quando eles chegam lá, eles vão descobrir que se chamava Malta. A Bíblia diz que eles não conheciam. E eles vão dizer que as pessoas que ali moravam eram bárbaros. Não no sentido de que eles fossem maus, mas que eram pessoas não civilizadas, por ser uma ilha desconhecida. Mas que apesar deles serem bárbaros, serem não civilizados, talvez comovidos ou espantados com a chegada daquele pessoal, que a Bíblia vai dizer que era em torno de 260 pessoas, a Bíblia diz que eles os recebem muito bem. E existem pelo menos 4 informações que o versículo 2 do capítulo 28 vai trazer para a gente. Por favor, me dê tua atenção por alguns minutos. A primeira informação é que os bárbaros recebem tanto Paulo quanto os demais presos e soldados muito bem, e eles não têm problema algum na recepção. A segunda informação que o capítulo 28, versículo 2 nos traz, é que eles fizeram uma grande fogueira para esquentar, para ficarem mais confortável. A terceira informação que o versículo 2 nos traz, é que estava chovendo muito naquele dia. E a quarta informação é que todos os 260 que estavam naquele navio, que chegaram, eles se recolheram, eles deitaram e eles ficaram à vontade, eles foram descansar por causa do cansaço e por causa da chuva que estava caindo. Agora olha o que a Bíblia está descrevendo.
nesse cenário onde todos estão descansando por causa da luta que acabaram de enfrentar de um naufrágio. Nesse cenário onde todos estão descansando do que acabou de acontecer e desfrutando da fogueira que está acontecendo. Porque eles descansam pelo menos em duas coisas. Primeiro, pelo que já acabou de acontecer, pelo que eles venceram. É o primeiro ponto de descanso. Por uma luta vencida. O segundo ponto de descanso é por um fogo que está aceso naquele momento e está esquentando eles. Então eles estão descansando do que venceram e desfrutando do que estão vivendo agora. E nesse cenário, o Paulo se levanta e ele sai para juntar mais lenha. É nesse cenário onde todos estão se recolhendo e descansando e desfrutando que o Paulo levanta e ele olha para uma grande fogueira. A Bíblia diz que não era uma fogueira qualquer, era uma grande fogueira. Mas ele faz as contas e diz, isso não vai durar a noite. Está chovendo. Pela manhã a lenha vai estar molhada. E nós temos fogo para agora, mas nós não temos fogo para amanhã. Eles estão todos descansando do que já passou, estão desfrutando do que está acontecendo. Agora eles não fazem absolutamente nada para evitar o frio que naturalmente vai chegar para eles quando aquele fogo apagar. Eles estão desfrutando do que está acontecendo, mas eles não se preparam para os momentos depois, quando aquela fogueira chegar ao seu final e não houver mais lenha seca, não houver mais nada à disposição, e eles não se preparam para a possibilidade de enfrentar um grande frio logo após aquilo ali. E é para esse cenário, é para esses momentos que Deus levanta o apostólico. Homens que celebram a luta vencida, que sabem desfrutar do que Deus está fazendo agora, mas que eles não descansam enquanto não garantir que o que está acontecendo agora vai continuar a acontecer. É em cenários como esse em que muitos estão descansando que o apostólico e o profético se manifestam. Porque aqueles que descansam, descansam sob as cinzas do fogo de ontem. Outros se aquecem sob o calor do fogo de hoje. Mas para quem tem visão de Deus, para quem tem visão espiritual, entendem que não é possível baixar a guarda e vai continuar ajuntando lenha para garantir que o fogo de hoje ainda vai estar aceso amanhã. Quando você tem visão de Deus, quando você entende o que Deus está fazendo, você vai desfrutar do fogo de hoje, mas você não vai parar no desfrutar, você vai continuar ministrando e buscando e clamando, dizendo, Deus, o fogo hoje está uma bênção, mas eu não quero deixar de desfrutar disso amanhã. Eu não quero deixar de viver isso amanhã. Deixa eu discorrer um pouco aqui sobre o que acontece com Paulo enquanto ele vai buscar aquela lenha. A Bíblia diz que ao chegar lá para buscar a lenha, uma víbora, uma serpente, que diante da expectativa de todos, dá a entender que era muito venenosa. Ela gruda na mão de Paulo. Ela trava na mão de Paulo, e o Paulo começa a sacudir ela no fogo, até que ela solte, porque a melhor maneira de você enfrentar o ataque do diabo, meu irmão, é jogando ele no fogo de Deus. A melhor maneira de você enfrentar um ataque da serpente é justamente lançando ela no fogo. Mas independentemente do fato dela ter soltado, a Bíblia diz que criou-se uma grande expectativa de que Paulo ia morrer. Criou-se uma grande expectativa de que Paulo não sobreviveria. Por quê? Porque era uma serpente perigosa. Era uma serpente mortal. Então deixa eu abrir os seus olhos aqui quando eu te falo sobre manter fogo. Porque toda pessoa que se dispõe a ser uma mantenedora de fogo, toda pessoa que se dispõe a manter o fogo de Deus aceso, ele vai enfrentar o diabo mais que os outros. E é um processo natural. É natural para o mundo espiritual. Toda pessoa que se dispõe dizendo, eu não vou deixar o fogo de Deus apagar, ele vai enfrentar o inimigo muito mais do que os outros.
Lembra do Davi falando para Saul, dizendo sempre que um urso ou um leão atacava minhas ovelhas, eu o enfrentava, eu livrava a ovelha. Depois ele diz, e vindo eles contra mim. Havia um segundo embate, havia uma segunda batalha. Quando você está na linha de frente buscando que o fogo de Deus se mantenha aceso na sua vida. Porque enquanto você está conformado com uma vida fria, enquanto você está conformado com uma vida sem comunhão, enquanto você está conformado com uma vida sem unção, você não é problema para o diabo. Enquanto você está conformado em viver sem a unção de Deus, o diabo não se incomoda com você. Mas quando você decide, eu vou viver na presença. Quando você decide, eu vou viver debaixo de uma unção, você acabou de declarar guerra ao inferno, você se tornou uma ameaça para o inferno, e não acha que o inferno vai ficar de braços cruzados. Paulo não está fazendo aquilo por si, ele está trabalhando enquanto todo mundo está descansando, ele está se molhando enquanto todo mundo está se aquecendo. Ele está enfrentando a serpente enquanto todo mundo está se protegendo. Mas deixa eu te dizer algo e por favor me dê a sua atenção. É verdade que ele se molhou mais do que todo mundo naquele dia. É verdade que ele passou mais frio do que todo mundo naquele dia. É verdade que ele se arriscou mais do que todo mundo naquele dia. É verdade que ele enfrentou uma batalha com a serpente que representa o diabo, que se levantou só contra ele e não contra os outros naquele dia. Mas o que os outros não sabiam, e parece que o diabo insiste em fingir que esquece, é que quando você se dispõe a trabalhar para manter o fogo de Deus aceso, Deus se encarrega de garantir que você não morre na batalha. Quando você se dispõe a trabalhar para manter o fogo de Deus aceso, Deus se encarrega de garantir que a batalha não te mata. Ainda vai ter embate. Ainda vai ter luta, ainda vai ter lágrima, ainda vai ter desespero, ainda vai ter medo. Mas em todas essas coisas o Senhor estará lá, e em cada detalhe Ele vai mostrar que Ele permanece do seu lado. De vez em quando a serpente ainda toca, de vez em quando a serpente ainda pica e arranca um pedaço, mas o veneno dela não te mata. Você pode até sentir a dor da mordida, mas o veneno dela não te mata. Porque quando você se mantém dizendo, Deus, eu vou ser o mantenedor de fogo, Deus, eu vou garantir que o fogo permaneça aceso, Deus, eu vou garantir que o fogo não vai se apagar, o Senhor vai continuar abençoando a sua vida e te guardando em meio às aflições. Ele não te guarda das aflições, porque Ele forja você nas aflições. Então ainda vai ter embate. O inimigo ele vai insistir em atacar, ele vai atacar o teu emocional. O inimigo ele vai atacar a tua reputação, ele vai atacar as tuas finanças, ele vai atacar tudo quanto ele puder, porque ele vive disso, ele não tem outra coisa para fazer. Só que Deus não vai perder o controle. Deus não vai perder o controle, porque é Ele quem cuida dos mantenedores de fogueira, é Ele quem dá livramento. O diabo ainda se levanta, o diabo ainda vai tentar tocar. Sim, quando você olha para a tentação de Jesus, o diabo ele tenta atacar as 3 áreas da vida de Jesus, as 3 áreas da vida humana. O diabo tenta atacar o corpo, quando ele diz, olha, se tu é filho de Deus, ele sempre vai atacar a filiação. Pega essas pedras, transforma em pão, porque o corpo de Jesus tinha fome. Ele tenta atacar o corpo de Jesus. Aí Jesus vence ele na palavra e vence no corpo. O diabo parte para a alma, ele leva para o cume do templo e diz, se tu é filho de Deus, lança-se daqui. O que o diabo está tentando provocar? Um suicídio do Messias. Ele está atacando a alma do Messias. Ele está atacando a alma de Jesus, o homem. E Jesus vence ele na alma. Então ele vai para o Espírito e ele diz, olha, se tu realmente quer receber tudo o que eu tenho para te dar, então se prostre e me adora. Você percebe quando ele ataca no Espírito, ele ataca oferecendo dinheiro. É por isso que quando o Senhor fala de adoração, ele chama Mamon de outro Senhor. Porque toda vez que o inimigo está atacando o teu Espírito, ele vai atacar na finança. Porque isso abala tuas certezas. Isso abala aquilo que você realmente acredita sobre Deus.
Mas Jesus diz: vai, Satanás, somente o Senhor teu Deus adorará. O inimigo pode atacar no corpo, pode atacar na alma, pode atacar no espírito, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, e não deixaremos a chama de Deus se apagar. Não deixaremos o fogo dele se apagar. Nos tornamos responsáveis. O primeiro fogo, ele acende. O trazer lenha para a continuidade do fogo é nosso. Quando Paulo chega ali com os prisioneiros, o primeiro fogo está aceso. É os homens da ilha que acendem para ele. Mas enquanto todo mundo descansa no que já foi feito, Paulo diz: opa, a manutenção disso aqui não é por conta deles, é nossa. Todo mundo está descansando e ele está catando lenha. Todo mundo está descansando e ele está pegando lenha. O fogo de hoje é bom. A unção que desce nos cultos aqui, irmãos, é uma bênção, é gostoso. Mas se não trabalharmos olhando para amanhã, se não trabalharmos para levar essa palavra que você recebe aqui para segunda-feira lá no teu trabalho, se você não guardar essas palavras em teu coração, essa unção no teu coração para você levar para a semana, se você não leva esse fogo junto com você, se você não pega lenha, você vai começar a dormir sobre cinzas. E o que é cinza? É a lembrança de um fogo que já apagou. É a lembrança de um fogo que já se foi. Mas pastor, se eu for lá manter fogo aceso, se eu ficar muito na presença, o senhor diz que vai vir muita luta. Luta não é prova. Prova Deus dá para poder nos aprovar. Luta é o diabo que levanta. E da luta não tem jeito. A luta a gente não foge, na luta a gente resiste ao diabo. E ele foge de nós. Na luta a gente resiste e ele é quem vai embora. A luta você tem que lutar. Não tem como escapar dela. Mas em meio à luta, o Senhor pelejará por nós. E Ele nos garante vitória. Ele nos garante, queridos, se trabalharmos com medo do diabo, não teremos lenha para manter a chama acesa. Se você tem medo de começar a buscar a Deus e viver alguma dificuldade, você não está pronto para viver o sobrenatural. Você não está pronto para viver o que Deus tem para você. Então deixa eu ver se pelo menos alguém entendeu aqui que o céu olhe para nós agora. Será que tem no meio de nós alguém para dizer: Senhor, eu vou catar lenha, Senhor, a chama não vai apagar na minha vida? Será que tem pelo menos um para dar um sinal para o céu aí e dizer: essa palavra é minha, Jesus? Não fuja da serpente. Joga ela no fogo. Não fuja da serpente. Você já viu uma águia caçando? Ela vem na terra, ela cata, seja lá um rato, um coelho, o que foi que ela pegou? E ela vai subindo, 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 levando ele a uma altura, até que chega em um nível que ele não aguenta mais e desmaia. Então ela desce e come com calma um bicho apagado. O que ela está fazendo? Ela está pegando o que é da terra, levando para o nível do céu. E ela mata, levando ele para o nível dela. Quanto mais o inimigo se levanta, irmãos, o diabo só conhece o pó. A promessa que o Senhor fez lá em Gênesis 3,15 é que o máximo que o diabo conseguiria era morder teu calcanhar. Mas ele também disse que nós pisaríamos a cabeça dessa serpente, que nós feriríamos ela não no calcanhar, mas é na cabeça. Então, em nome de Jesus, vai elevando o nível até que esse rato do inferno não aguente mais te acompanhar. Vai elevando o nível até que ela não dê mais conta, aonde você vai chegar para perto de Deus e o fogo dele destrói tudo que não é dele. É o fogo dele, é a unção dele. Duas atitudes dos companheiros de Paulo que colocam a geração inteira em risco. Duas atitudes que aqueles homens tomaram que colocam em risco todo o futuro se nós fizermos igual. Primeiro, descansar sobre as cinzas do fogo de ontem. Tem muita gente descansando em cima de cinza.
Quando você vai para as Escrituras em Levítico 5, versículos do 10 ao 13, que inclusive vai ser tema aqui da festividade. A chama arderá continuamente, versículo 13. Se você volta desde o versículo 10, a ordem era que todos os dias os sacerdotes tinham que remover a cinza do altar para dar lugar a novas lenhas, para que Deus pudesse receber um fogo novo, Deus pudesse enviar uma chama nova para aquele altar. A ordem do Senhor em Levítico 5, a partir do versículo 10, é Moisés diga ao sacerdote que todos os dias. Isso faz um contraste porque os versículos 12 e 13 está dizendo a chama não pode apagar. Mas o Senhor está dizendo só tem uma coisa que eu vou autorizar vocês fazerem, vai ser a única brecha para poder o fogo apagar por um instante. É para remover a cinza antiga. É para remover a cinza do fogo que já se foi. Porque cinza fala do ontem. Cinza fala do que você já venceu. Cinza fala do que Deus já te usou para fazer. Tem muita gente dormindo em cima de cinza. Tem muita gente dormindo em cima do que Deus já usou ele para fazer lá atrás. Então ele fica falando de quando Deus usou ele para curar alguém há 20 anos atrás. Ele fica falando de quando Deus usou ele para poder restaurar alguém há 30 anos atrás. E você procura um testemunho novo e não acha. Você procura uma bênção nova e não acha. Você procura algo que Deus está fazendo na vida dele hoje e não acha. Porque ele está descansando em cima de um testemunho do que Deus já fez. Mas ele não apresenta lenha nova. Ele não apresenta nada de novo. Esses dias atrás eu vi um programa na rádio dizendo: venha, nós teremos hoje um encontro de milagres. E nós vamos passar alguns testemunhos da semana passada. O problema é que ao soltar o testemunho no programa, saiu a voz de um pastor que já faleceu, só que faleceu tem quase 10 anos. Entrevistando pessoas. Eu cresci ouvindo aqueles testemunhos, meu pai pastoreou naquele ministério. Pastoreou 9 anos por lá. Eu conheço cada um daqueles testemunhos, porque meu pai também soltava na rádio. Eu falei: Senhor, essa história eu ouvi em 1992. Senhor, essa daí é da minha infância, pai. Eu vi meu pai soltar aqueles testemunhos com fita cassete. Porque na época soltava daqueles testemunhos, estava acontecendo lá na sede de São Paulo. Eu falei: Senhor, será que o Senhor não está fazendo nada novo? As pessoas estão forjando testemunho. Pegando testemunho antigo e anunciando como se fora ontem. Dormindo em cima de cinzas. Exaustos pelas lutas vencidas. Quantas vezes nos encontramos assim? Não cansados pela luta que perdemos, mas cansados pela luta que vencemos. Cansados do sacrifício que já foi oferecido. Cansados daquilo que Deus já nos usou para fazer. Então a gente fica pegando as cinzas de quando a gente orava. A gente fica pegando as cinzas de quando a gente jejuava. A gente fica pegando as cinzas de quando a gente evangelizava. A gente pega as cinzas de quando a gente orava e Deus curava pessoas. É uma geração dormindo sobre cinzas. É uma geração que está venerando, e por que não dizer até adorando cinzas? Mas a ordem de Levítico 5:10 era todos os dias remove as cinzas. O fogo de ontem foi bênção. A unção do culto de ontem à noite que foi bênção, foi sobrenatural, não estava aqui, mas assisti parte do culto e viu o quanto foi lindo. Mas hoje o Senhor está com lenha nova, esperando que alguém acenda um fogo novo aqui. Ele está trazendo a chama dele. Ele está procurando catadores de lenha que vão se apresentar e dizer: Senhor, eu vou manter a chama acesa. O Senhor busca pessoas que não vão ter problema em ir até a mata, derrubar uma árvore para trazer uma lenha. Dá trabalho. Pega o machado e vai tentar cortar alguma coisa, dá trabalho. Mas Ele está nos chamando a trazer lenha nova com todo o trabalho que ela dá. Ele está nos convocando a trazer lenha nova com todo o trabalho que ela dá, porque Ele quer construir uma história de milagres hoje.
Pastor, vai ter luta se eu sair para catar lenha? Vai. Muito. O inimigo vai levantar, pastor? Vai. Vai ter cansaço? Vai. Mas tudo isso faz parte de um processo para que o fogo fique aceso. Tudo isso faz parte de um processo para que o fogo fique aceso. Deus está nos forjando em meio a dificuldades. Porque o fogo dele lapida. O fogo dele nos molda. O fogo dele nos trata. Tem uma passagem em Isaías que o Senhor diz: olha, eu vou me assentar como o ourive faz com a prata. Sabe o que o ourive faz com a prata? Ele bota ela no fogo. Ele assenta e fica olhando até que todas as impurezas sejam completamente destruídas. A prata geme no fogo. Se ela tivesse voz, vamos fazer um pouco de antropomorfismo ou antropomatismo aqui. Depois você pesquisa isso no dicionário. Se tivesse no curso com a gente aqui, você já sabia o que era. Vamos dar vida à prata. Vamos dar forma humana para ela, sentimentos humanos para ela. Imagina a prata chorando, a prata pedindo para ser tirada de lá, mas o ourive senta e ele assiste sem fazer nada, porque na verdade o que ele tinha de fazer ele já está fazendo. Ele manda o fogo dele, o fogo consome as impurezas até que ela esteja pura para ser tratada. E para que isso, pastor? Para que você não fale mais de milagres antigos. Para que você não fique dizendo aqui: no tempo que eu estava encravado numa rocha. Não, agora você vai dizer agora que eu sou uma joia. Como era quando você estava na rocha? Eu nem lembro mais, porque todos os requisitos daquelas pedras, daquelas areias já foram retiradas, mas eu sei da minha vida agora. Ele me fez uma joia rara, ele me fez uma joia de valor, ele me fez algo que ele tem prazer de me apresentar e usar em suas mãos. Sim, tem fogo novo do céu chegando, vai queimar algumas coisas, vai trazer algumas lágrimas, mas em meio a essa chama seremos usados de modo sobrenatural, porque essa foi a promessa. Em meio às lágrimas que Deus te usa, em meio às lágrimas que Deus te molda, e as lágrimas passam. A dor da picada da cobra fica, mas o veneno dela não te mata. Porque o antídoto é do sangue do Cordeiro que já está correndo nas suas veias. O antídoto é do sangue do Cordeiro que já está correndo nas suas veias. Então, por favor, não durma em cima de cinzas. Glória a Deus por tudo que Deus já fez, mas estamos removendo cinzas agora para colocar lenha nova. Estamos removendo cinzas agora para colocar lenha nova. Eu glorifico a Deus e sempre o exaltarei por tudo que Ele fez até hoje, mas estou colocando lenhas novas. Estamos removendo cinzas, sim. Vamos ter testemunhos de bênção nova. Vamos ter gente se rendendo hoje. Sim, Deus está fazendo algo novo agora. Aleluia! Não tem a ver com ontem, não tem a ver com o ano passado, o ano retrasado, tem a ver com 2024. Tem a ver com o que ele está fazendo hoje. Segundo o erro dos companheiros de Paulo, eles estão tão emocionados com o que está acontecendo que eles não se preocupam em manter. Eu ouvi uma frase dizendo: Deus não te prova quando Ele te tira coisas, Ele te prova quando Ele te dá coisas. Dar seu tudo quando você não tem nada, meu irmão, é muito fácil. Dar seu tudo quando o que você tem não vale muita coisa, é muito fácil. Dar meu tudo quando o que eu tenho no bolso é 2 moedinhas, é muito fácil. Dar meu tudo quando o que eu tenho, Deus, eu te dou meu tempo que eu tenho hoje, quando o que sobrou foi meia hora, é fácil. Eu quero ver dar o tudo quando Ele te abençoar. Eu quero ver dar o tudo quando Ele te prosperar. Eu quero ver dar o tudo quando Ele te der tempo. Eu quero ver dar o tudo quando Ele cumprir a promessa. Aí é difícil. Eu estava ouvindo ontem o apóstolo Eduardo ministrando. Ele falando: o Senhor me chamou para iniciar uma obra lá de Portugal.
E o Senhor usou vasos e disse: vai que eu estou contigo, eu quero te usar lá. Problema. Apóstolo Eduardo é fundador da Ágape no Brasil. Mais de 20 igrejas gigantescas. Igreja de rico. Com rendas altíssimas. E o Senhor disse: larga tudo. Começa do zero. Eu entrei no Instagram dele. Ele falou: se vocês entrar lá, vocês vão se frustrar. Não vai querer nem receber o que eu estou pregando. Está lá 1 ano fazendo culto numa sala, tinha umas 15 pessoas no culto. Ele disse: irmão, sabe o que é para mim que batizava 100 pessoas por semestre? Hoje eu estou aqui 1 ano inteiro e não batizei ninguém. E toda vez que eu falo de vir embora, o Senhor diz: ainda não acabou. Ainda não terminou. A obra manda um salário para ele daqui. Problema: 1 euro está R$6. Não importa o quanto a obra manda, é dividido por 6. E é o que fica de verdade na mão dele. Então, se a obra mandar 10 mil, tem que dividir por 6, dá 1.000 e pouco. É o que realmente ele fica. Ele está trabalhando de cozinheiro lá em um restaurante. Vai aprender a lavar prato, ser ajudante de cozinha. E às vezes ele diz que a família dele questiona, dizendo: Deus, o que a gente está fazendo aqui? Os pastores do Brasil ligam para ele dizendo: pastor, vem embora. Isso não deu certo. E Deus está dizendo para ele: fica aí, porque eu quero levantar a igreja aí em Portugal também. Porque as igrejas da Europa morreram. Os grandes templos da Europa agora viraram monumentos turísticos. A Europa está se tornando de países ateus. Os Estados Unidos estão importando pastores brasileiros, porque eles não prepararam a nova geração, desfrutaram do fogo que caiu sobre eles nos anos 90 e 2000, mas não prepararam os sucessores. Estão oferecendo salários altos para pastores brasileiros e pastorear lá, porque os pastores estão envelhecendo, aposentando, e ninguém quer ser pastor. E nós perguntamos se não estamos vivendo a mesma coisa no Brasil, desfrutando de um grande avivamento que tem acontecido nesses dias, mas sem contudo pegar lenha para que o fogo se mantenha aceso amanhã. Não vamos criar escravos, nós estamos criando filhos. Escravos você sustenta com corda, com amarra, com corrente. Filhos a gente deixa a porta aberta, e quando você volta porque ama a casa. E se quiser ir, a porta vai estar aberta do mesmo jeito. Nós vamos chorar, sentir falta, lamentar, dizer: Deus, por quê? E vida de pastor, quando perde uma ovelha, meu irmão, a gente chora, lamenta, você não faz ideia de como é o sofrimento. Mas essa é uma casa de paternidade, onde não vamos criar servos da casa, nós vamos criar filhos para o reino. E nós estamos aqui todos os dias dizendo: mantenha a chama acesa, amole o machado, para poder você sofrer menos na hora de derrubar uma árvore. Mas por favor, vamos manter isso aqui aceso, porque amanhã o fogo tem que continuar. Deus está fazendo, está operando, está enchendo, mas se não fizermos nada para o fogo manter aceso, esse fogo apaga. Tudo que não é alimentado morre. Então, quando Deus te der uma chama nova, por favor, não deixe isso apagar. Talvez sua memória já cavou aí algumas cinzas de fogo que você viveu e está apagado. Talvez o Espírito Santo já te faz lembrar agora de algumas coisas da sua vida que hoje não passa de um cinzeiro. E o Senhor está dizendo: coloca lenha de novo nisso aí. Acende de novo, não deixa o teu altar virar um depósito de cinzas. Mas que o fogo se mantenha aceso. Que o fogo se mantenha aceso. Que o fogo se mantenha aceso. Que sozinho ou com 1000, que o fogo seja o mesmo. Que o fogo seja o mesmo. Hoje de manhã eu estava pregando para quase 600 pessoas. Hoje à noite estamos aqui com um número muito menor. Mas sabe, o mover tem que ser o mesmo.
Porque tem a ver com o coração de quem está recebendo a palavra. Não tem a ver com a quantidade, tem a ver com o seu coração. A minha empolgação a pregar para 1 ou para 10 mil vai ser sempre a mesma. Porque no meio de uma multidão, às vezes só 10 recebe. E às vezes no meio de 30, 20 recebe. Então não tem a ver com um público grande, tem a ver com um público apaixonado. Alguém que está disposto a dizer, eu sou o lenhador de Deus. Mas para isso você vai ter que querer sair na chuva. Detalhe, para manter fogo aceso para gente que está dormindo. Que é isso, pastor? É ministério. Você vai ter que sair na chuva e enfrentar perigos para manter fogo aceso para gente que está descansando sobre a fogueira que está acesa agora. O de hoje Deus já está garantido, mas nós estamos trabalhando pelo amanhã. Nós estamos trabalhando para que o ano que vem a gente não seja uma cinza, a gente seja uma chama. Não vamos contar a história da PVR no passado, não teremos tempo para isso. Porque até que o Senhor venha, a PV vai viver um eterno presente, de milagres no presente, e todos os dias nós viveremos o sobrenatural de Deus. De vez em quando o serpente vai arrancar um pedaço, mas a gente vai jogar ela no fogo. E ainda que doa, a gente diz, pode doer, mas não me mata. Pode doer, mas não me mata. Eu não sei se você já, diante de situações, está morrendo. Talvez o veneno da cobra está te matando. Doer pode te matar, não. Porque o sangue corre em tua veia, o sangue do cordeiro, e esse não se contamina. Esse não recebe veneno da cobra. As dores podem vir, mas ela não pode te parar. As dores podem vir, mas elas não podem te travar. Acende uma fogueira para matar cobra nela. O fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Tarabaraçore calabaras, queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. Já não pensa aí, meu filho, vai. Será que ainda tem alguém faminto de Deus aqui? Será que ainda tem alguém aqui que não está vivendo só de passado? O fogo nos promove, o fogo não nos paralisa. O fogo nos promove. Meu irmão, Golias é quem me torna conhecido. Golias é quem me torna conhecido. Golias é quem me torna conhecido. Não tenho problema com gigantes. É que eu luto em nome do Senhor dos Exércitos. Eu luto em nome do Senhor dos Exércitos. Satanás, sai da frente, porque a igreja queimada no fogo de Deus. Satanás, sai da frente, porque você não me espera. Você não me espera. Eu ainda tenho fome. Eu
vocês aqui. Pega essa luta que você tem passado esses dias. Paulo levantou a serpente na mão. Então chama para a tua mão esse problema agora. Chama para a tua mão essa aflição agora. Chama para a tua mão, sabe, esse desafio que o diabo te fez. Ah, meu irmão, quando o inimigo levanta para me afrontar, eu não paro nele. É aí que eu ganho ousadia. Porque o Golias que se levanta para me matar é o mesmo que me promove. É vencendo ele que Deus me torna conhecido. É vencendo ele que Deus levanta meu nome. Não tem problema com o Golias. Eu não tenho espada, eu não tenho lança, eu não tenho escudo. Eu não vou pegar a armadura de Saul, porque a armadura de Saul me paralisa. Unção que não é minha, ela me paralisa, ela não me promove. Mas se tem algo que já está em mim, é o poder do nome do Senhor dos Exércitos. É o poder do nome do Senhor dos Exércitos. Então pega essa serpente na mão agora em nome de Jesus. A autoridade do céu, sacode ela sobre o fogo de Deus. E diga: demônio, eu te venço. Demônio, eu te venço. Demônio, eu te venço. Sim, Satanás, você não tem mais legalidade sobre nossas vidas. Você não tem mais legalidade sobre minha casa. Você não tem mais legalidade sobre minha vida no geral. Não, em nome de Jesus. Meu grito de vitória em nome de Jesus. Meu grito de vitória em nome de Jesus. Somos mais do que vitoriosos daquele que nos chamou. É Ele que nos garante vitória. É Ele que nos garante vitória. É Ele que nos garante vitória. Em nome de Jesus, Pai, nós declaramos as portas do céu agora. Nós declaramos as portas do céu agora. Nós declaramos as portas do céu agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todo mal nós repreendemos agora. Todo mal nós lançamos fora agora. O fogo do céu